Bom dia, graça e paz, irmãos. Eu fiquei muito surpresa, estou até emocionada agora, a emoção se une ao nervosismo. Eu fiquei muito surpresa quando o pastor Vanderlei me convidou para pregar. Ai, meu Deus, eu sabia que isso poderia acontecer, mas não queria que acontecesse. Não vai, pronto, restabeleci aqui. Fiquei muito surpresa diante do convite e estou aqui com muito temor. Vocês podem acreditar, a minha oração se combina com a do pastor Vanderlei. Eu desejo que o Espírito Santo ilumine a cada um, que tudo que eu falar aqui seja direcionado por Deus e se faça compreensível aos irmãos. Eu já vou abrindo aqui a minha Bíblia, mas ainda não vou falar para vocês qual é o texto, surpresa. Bom, como é do conhecimento de muitos irmãos, eu trabalho como professora de português e de redação. E a faixa etária dos meus alunos é variada. Eu já dei aula para alunos do 5º ano, por exemplo, e já dei aula para alunos de pré-vestibular. E no ano passado, eu tive um aluno pré-vestibulando inteligentíssimo, excelente em redação. Ele nunca me apresentava textos óbvios, ele sempre me impressionava com seus repertórios. E esse aluno queria passar para medicina. Todos nós sabemos que medicina não é um curso fácil para se passar, porque a nota de corte dele é muito alta. Eu, porém, como boa professora, ou pelo menos simpática, nunca duvidei do potencial do meu aluno. Só que esse meu aluno não queria medicina por amor. Não. Uma outra qualidade desse meu aluno, além de ele ser um bom escritor, é a sinceridade. Esse meu aluno queria medicina por conta do dinheiro. E ele deixava isso bem claro para mim, porque para ele, para aproveitar a vida, é necessário ter dinheiro e não só dinheiro, mas também muito dinheiro. Ok, tentei aconselhar o abençoado e nós seguimos. Ele queria ser médico olhando para o exemplo de seu pai. O pai dele é médico. Eu não conheço o pai desse meu aluno, não conheço a mãe desse meu aluno, não sei como foi a criação dele, para ele simplesmente se esquecer, não olhar para outros caminhos possíveis e focar apenas na medicina, porque o seu pai é médico e o seu pai tem uma boa condição financeira e ele quer seguir esses mesmos passos. Não conheço os pais do meu aluno, reforço aqui, mas eu conheço os meus pais. Hoje o meu pai está até comigo aqui. Eu sei a criação que eu tive, eu sei a mãe que eu quero ser para os meus futuros filhos. Eu sei que nós temos muitos pais aqui, muitos casais, e eu quero perguntar a vocês e refletir com vocês. Qual é o ensinamento que nós temos deixado aos nossos? O que nós queremos transmitir aos nossos? Qual mensagem, qual imagem nós temos passado? Qual é a mensagem mais importante da nossa vida? E nós temos transmitido essa mensagem aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos primos, tios, irmãos, sobrinhos, amigos? Nós temos? Diante dessas perguntas, eu peço aos irmãos que abram comigo a palavra do Senhor, na 2ª carta de Paulo a Timóteo. O segredo já se acabou aqui. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós focaremos nos versículos de número 3 até
o de número 5. Contudo, eu quero ler os versículos anteriores também, para uma melhor contextualização. Leiamos. A minha versão é a NAA. Se você conseguir colocar, Lari. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Vou ler novamente o versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Amém? Palavra do Senhor. Ainda para contextualizar a respeito dessa carta, nós acabamos de ler o que é uma introdução e o que é um princípio de exortação de Paulo a Timóteo. Essa carta é uma carta pessoal e é a última epístola paulina. O apóstolo Paulo se encontra aqui preso numa masmorra romana e ele está de cara com a morte, está esperando a morte. Tanto que essa é a carta do famoso texto que se encontra no capítulo 4, no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por que Paulo diz isso? Porque ele estava esperando a morte, preso numa masmorra romana. Essa carta foi escrita por volta de 67 depois de Cristo e havia uma severa perseguição aos crentes em Roma por Nero. E o tema central dessa epístola é a perseverança inabalável na fé. Eu falei para vocês que o apóstolo Paulo exorta Timóteo dentro dessa carta, e suas exortações giram em torno da fé. O apóstolo Paulo encoraja Timóteo a defender o evangelho, a pregar a palavra, a perseverar na fé em meio à tribulação e a cumprir sua missão. Timóteo era tímido e enfrentava adversidades no ministério. Ele era filho espiritual de Paulo, tanto que nós ouvimos aqui. Paulo escreve essa carta ao amado filho Timóteo. Nós devemos a nossa vida natural aos nossos pais naturais, certo? E o Timóteo, ele devia a sua vida espiritual ao seu pai espiritual, Paulo. Então, cabia a Timóteo seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Timóteo servia ao apóstolo Paulo e com ele servia ao evangelho. E Paulo instrui Timóteo acerca da sã doutrina. No primeiro capítulo, nós temos uma mensagem. Olhando para o primeiro capítulo inteiro, se fôssemos resumi-lo numa palavra, numa ordem só, nós poderíamos dizer retenha. E reter o quê? Reter a sã doutrina. O apóstolo Paulo encoraja Timóteo a fazer isso, a não se envergonhar, nas palavras dele. Aqui, em não se envergonhe, essa expressão se repete algumas vezes, nós temos uma figura de linguagem que consiste numa afirmação enfática expressa por meio de uma negação. Então, quando Paulo disse a Timóteo, não se envergonhe, ele estava dizendo, seja corajoso, preserve e promova a sã doutrina, promova o evangelho, independente do que acontecer. E Paulo citou exemplos. Retém a sã doutrina, Timóteo,
fizeram quem? Como fizeram Lloyd e Eunice, como fizeram a sua avó e a sua mãe. E não só a sua avó e a sua mãe. Retenha também a sã doutrina, como eu, Paulo. Eu não me envergonhei do Evangelho, então você também não deve se envergonhar do Evangelho, Timóteo. E além disso, o apóstolo Paulo também usa como exemplo Onesíforo. Quem foi Onesíforo? Onesíforo foi um homem que demonstrou misericórdia a Paulo enquanto ele estava preso na masmorra romana. Todos se voltaram contra Paulo, mas Onesíforo não. Onesíforo não se envergonhou de suas cadeias, como o apóstolo diz. Então, Paulo dá 4 exemplos aqui para Timóteo. Retenha essa doutrina, como fizeram Lloyd e Eunice, como eu faço, e como Onesíforo não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da sã doutrina, não se envergonhe das minhas cadeias. Bom, eu disse já que nós lemos palavras introdutórias da segunda carta de Timóteo. Juntamente, ou dentro dessas palavras introdutórias, nós encontramos uma expressão de gratidão a Deus. E agora eu vou reler o 3º versículo usando uma outra versão. Reconheço minha gratidão a Deus, a quem eu, como meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, assim como acalento aquela constante lembrança de você em minhas súplicas noite e dia. Essa expressão de gratidão era um costume da época. Nós encontramos gratidão a Deus e gratidão a Cristo em outras cartas do apóstolo Paulo. Só que isso não era um mero costume. Paulo, de fato, expressa uma gratidão sincera ao Senhor. Paulo, ele era prisioneiro aqui, ele se encontrava numa masmorra e mesmo assim ele decidiu colocar seus olhos na nossa viva esperança. Ele decidiu firmar a sua atenção na promessa de vida indestrutível, porque nós lemos aqui que Paulo era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou seja, ele não se autonomeou, foi Deus quem o escolheu, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Que promessa da vida em Cristo Jesus? É a promessa que nós encontramos em João 3,16, por exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa de vida. E o apostolado do apóstolo Paulo, o apostolado de Paulo só existia por conta dessa promessa. Porque se não houvesse promessa para anunciar, para que apostolado? Certo? Então, mesmo preso, o apóstolo Paulo tinha paz no coração e paz na mente. Agora, falando um pouco mais sobre os versículos aos quais nós destinamos o nosso foco, versículos 3 a 5, eu vou reler o versículo 3 para explanar melhor. Reconheço minha gratidão a Deus, a quem eu, como meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, assim como acalento aquela constante lembrança de você em minhas súplicas noite e dia. Paulo não está inaugurando uma fé nova aqui. A sua fé é a mesma dos seus antepassados piedosos. É a mesma de Abraão, é a mesma de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Isaías. A fé de Paulo é a mesma dos antepassados quanto à ressurreição de Cristo, a mesma quanto à vinda do Messias, porque no Antigo Testamento esperavam o Messias e Paulo atestava isso. O Messias veio, a sua fé derivava dos seus antepassados. E aqui ele diz que servia a Deus com consciência pura, como eu disse, com paz no coração e na mente. E nós temos os antepassados de Paulo, esses homens que eu falei, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, servindo ao Senhor com a consciência pura, Paulo servindo e Timóteo também. Timóteo está dentro desse bolo, servindo ao Senhor com a consciência pura.
No versículo 4, o apóstolo Paulo diz que se lembrava das lágrimas de Timóteo e conta que estava ansioso para vê-lo, para que transborde de alegria. Provavelmente, as lágrimas de Timóteo caíram em razão de uma separação entre o apóstolo Paulo e Timóteo. E Timóteo, sendo filho espiritual de Paulo, tinha dedicação e afeto ao apóstolo e, diante dessa separação, carregava consigo também tristeza. Era tempo de perseguição religiosa. Então, nós chegamos ao versículo 5, que é o nosso alvo. Havendo recebido uma prova de sua fé não fingida, o tipo de fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido também em você. Paulo fala a Timóteo que ele tinha uma fé não fingida. E o que significa uma fé não fingida? É uma fé sem hipocrisia, literalmente, uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira. E Paulo ainda diz que a fé de Timóteo é do mesmo tipo da fé de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. E nós estamos falando de que tipo de fé? Será que Paulo falava de uma fé como a fé do Antigo Testamento, por exemplo, ou ele estava falando de uma fé que cria que Cristo era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento? Então, pelo texto, nós podemos entender que essa fé que é firme, que não aparecia apenas em momentos bons, não, ela estava lá dentro de Timóteo nos momentos duros também. A mesma fé que habitou antes em Lóide e Eunice, nós podemos entender pelo texto que Eunice, olhando para um outro texto bíblico, olhando para o texto bíblico de Atos 16:1, Eunice foi chamada de crente judia. E o que significa crente na linguagem paulina? Crente aparece de novo nesse mesmo capítulo de Atos 16, em referência a uma outra mulher, em referência a Lídia, após a conversão dela. Aparece com uma leve modificação. E no texto nós encontramos Lídia sendo chamada de fiel. E nesse mesmo capítulo, Atos 16, o carcereiro também é chamado assim, como Eunice foi chamada, de crente. Crentes são aqueles que recebem a Cristo como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Crente, na linguagem paulina, se refere aos cristãos. Então, Eunice era uma judia convertida à fé. Eunice era uma cristã. Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, haviam se convertido. Elas puseram a sua fé em Cristo. E segundo William Hendrickson, essas duas mulheres, tudo indica, haviam cooperado com Paulo na gloriosa obra da graça que resultou na conversão de Timóteo. Vou ler de novo. Essas duas mulheres, tudo indica, haviam cooperado com Paulo na gloriosa obra da graça que resultou na conversão de Timóteo. Sendo assim, olhando para uma fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide e em Eunice, e depois habitou em Timóteo, Paulo começa a exortar o seu filho na fé. Como eu falei, a reter a sã doutrina, a ensiná-la, a perseverar nela, a pregá-la. Timóteo tinha uma base. Timóteo tinha exemplo em sua mãe e em sua avó. E dentre os encorajamentos de Paulo, nós encontramos um alerta, que se encontra no capítulo 3 dessa carta, logo no primeiro versículo. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, certo? Ninguém discorda. Nossos filhos, nossas crianças enfrentarão tempos difíceis também. E o que a gente está fazendo diante disso? A gente tem feito alguma coisa? Qual é a mensagem mais importante da nossa vida? Volto a perguntar. Nós a temos transmitido?
Lloyd e Eunice conheciam o Antigo Testamento. E nós vemos nessa carta aqui, o apóstolo Paulo diz: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a avó e a mãe de Timóteo conheciam o Antigo Testamento e desde a mais tenra idade, Timóteo aumentava o seu conhecimento no Antigo Testamento. E nós queremos ensinar a Bíblia aos nossos? Nós queremos ensinar a mensagem da cruz? Certa vez, eu ouvi de um apresentador de um reality show a seguinte proposta aos participantes que já estavam perto do prêmio final. Esse apresentador disse assim a eles: usem o tempo que vocês têm, segundos, e falem ao público a mensagem mais importante da vida de vocês. Ele usou essas palavras: a mensagem mais importante da vida de vocês. Assim que meus ouvidos escutaram isso, eu pensei, eu, no lugar deles, pregaria o Evangelho. Ele falou a mensagem mais importante. Em poucos segundos, Joana, eu tentaria falar de Cristo, em poucos segundos, porque essa é a mensagem mais importante da minha vida. Se vocês foram salvos por Cristo, essa é a mensagem mais importante da vida de vocês. E por vezes, nós a negligenciamos. Por vezes, nós nos esquecemos do que Cristo fez por nós. Nós nos esquecemos e vivemos um dia inteiro como se Cristo não tivesse vindo ao mundo e morrido por pecadores. Como se Cristo não tivesse livrado os nossos passos do inferno. Porque, como disse Lutero, pela graça ele ganhou o céu e pelos seus méritos ele ganhou o inferno. E nós nos esquecemos disso, então que Deus nos perdoe e faça arder em nosso coração as boas novas de salvação. E se nós fomos salvos e recebemos um presente tão grandioso assim, é claro que nós devemos compartilhá-lo. É óbvio que nós devemos ensinar aqueles que nos amam. Uma vez, é de costume nosso, meu e do meu pai, trocar alguns bilhetes, trocar algumas cartas. A gente gosta dessas coisas pequenas. E pequenas em questão de simplicidade, mas que são muito grandiosas para nós. E uma vez, no aniversário dele, eu escrevi um textão no papel e eu coloquei lá o Evangelho. E eu falei: pai, se eu te amo, eu preciso falar disso para você. E é assim que a gente tem que pensar. Se nós amamos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossa família, nossos amigos também, que há amigos mais chegados que irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, assim como Lloyd e Eunice, que tiveram uma fé firme e verdadeira em seu coração, nós devemos ser. A nossa fé em Cristo Jesus deve ser tão viva a ponto de, pela graça de Deus, contagiar outros, a ponto de contagiar os nossos. Então, eu quero encorajar vocês aqui a não desistir da sua família, assim como eu não desistirei da minha, porque o Senhor pode fazer brotar num coração uma fé firme, uma fé não fingida, como a de Lloyd, como a de Eunice, como a de Timóteo, que em meio a essa situação tão difícil estava perseverando, foi encorajado a perseverar, a continuar. Então, que o Senhor nos levante como Lloyd e Eunice e que assim, pela graça dele, sejam levantados também mais Timóteos, em nome de Jesus. Essa palavra, irmãos, eu desejo muito que o Senhor continue falando ao coração de vocês e que fique o que há de bom e que assim como eu fui encorajada, vocês também tenham sido, em nome de Jesus. Amém.